O que fazer quando você chama a atenção do funcionário e ele fica de cara feia e fala mal de você com os colegas? Então, quando você chama a atenção, e aí agora eu vou ter que dar uma aula de análise transacional. Ela ficou muito famosa na década de 80, mas os conhecimentos da análise transacional são muito básicos. E eu vou te explicar em meio minuto o que foi que aconteceu. Vamos lá. A análise transacional, ela nos divide em 3 estados, ok? O estado de pai, e tem pai crítico e pai nutritivo, né? O estado de adulto, que é aquele momento em que a gente faz as contas, que a gente elabora, que a gente vê processos. E tem a nossa criança, né? O estado de criança, porque todos nós passamos pelos 3 estados, às vezes, durante o dia. Daqui a pouco eu tô sendo pai, tô gritando, tô dando ordens, tô chamando atenção. Daqui a pouco eu tô sendo adulto, tô fazendo contas, tô vendo o tamanho do prejuízo. E daqui a pouco eu tô sendo criança, tô fazendo uma compra que eu sei que não deveria estar fazendo. E aí, quem é que tá agindo? É o meu lado adulto? Claro que não, né? Quem é que está agindo é o meu lado criança. Então, ao longo do dia, nós somos pai, somos adultos e somos criança. Isso é análise transacional, ó que bacana. E tá tudo bem, tá tudo bem. O problema é quando você se relaciona com outra pessoa. E aí, você tá no estado de pai e você entra automaticamente em comunicação cruzada. Sabe com quem você vai parar? Com a criança. Entenderam o que aconteceu com a Deia? Ela chamou atenção. E quem chama atenção é pai, não é patrão. Quem chama a atenção do empregado é pai. Automaticamente, olha aqui o que aconteceu. O funcionário ficou de cara feia, que é coisa de criança. Quem fica emburrada, quem fica de cara feia, quem fica fazendo birra é criança. Então, quando você pensar em entrar nesse estado ativo de pai e querer chamar a atenção do teu empregado, não faça isso. Venha para o teu lado adulto e aí o teu lado adulto chama o lado adulto dele. Entende? Simples assim. Carmen, mas como é que eu faço para vir para o meu lado adulto? Você vai para algo que seja racional. Chamar atenção não é racional. Mas por que não funciona, gente? Não funciona. Pai, mãe, fica chamando atenção o tempo todo. Isso só irrita as pessoas. Isso só irrita as pessoas, porque elas se transformam em verdadeiras crianças birrentas. Agora, se você traz para o lado adulto, não sei exatamente do que você chamou a atenção, Deia, mas você pode simplesmente chamar a pessoa para o lado adulto. Olha, eu estou percebendo que existem alguns espaços aqui na prateleira vazios. Quando que você pode estar preenchendo eles? Isso é matemático? É numérico? Eu não estou dizendo que ela já deveria ter feito isso antes. Eu estou simplesmente trazendo isso para o racional. Aí ela tem que me dar uma resposta adulta. Ela não tem como fazer cara feia, porque eu fiz uma pergunta. Entende? Se eu falo assim, não é possível que essa prateleira tá vazia de novo. Eu já falei 1000 vezes que é para encher essa prateleira. Quantas vezes mais eu tenho que falar que isso aqui é para deixar assim? Você, chama a pessoa pro lado infantil. E ela faz cara feia, ela faz birra, e isso não funciona. Pois é, não sei se eu te contei, mas meu mestrado é em psicologia. Meu mestrado é em avaliação de pessoas. Eu dava aula na universidade para os psicólogos, para o pessoal do último ano de psicologia, os quase psicólogos, né? Então, acreditem no que eu estou te dizendo, que isso tem embasamento científico. Quando você chama atenção, você está fazendo o papel de mãe. Mãe que fala a mesma coisa várias vezes e não funciona. Ou de pai, né? Então, isso faz com que, ela já entre naquela criança revoltada para falar contigo. Venha para o adulto e diga a ela algo que combinou. Nosso horário de entrar é às 8 e agora são 8h15. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, tá. Ok, você não deixa ela ficar enrolando muito, a ideia é saber, mas você tá bem?
Aí você já põe a segunda pergunta. Ah, eu tô bem, agora eu tô bem. Porque ela vai ficar te contando história. E quem conta história é criança. E você quer ela no estado adulto. Então, o que que você faz? Traz ela para o consciente, para fatos. Você tem um contrato comigo, onde você começa a trabalhar às 8. E agora são 8h20. E como você não tem nenhum documento para abonar o seu atraso, eu estou documentando que você chegou atrasada no dia de hoje. Você fala documentando, mas sabe como chama esse documento? Começa com A. Fulana de tal está sendo advertida que seu horário de entrada, embora seja 8 horas, ela chegou no dia tal às 8h20. Por este ato trazer grande prejuízo para toda a equipe, já decoraram, né, como faz a advertência? Por este ato trazer grande prejuízo para toda a equipe, não deve se repetir. E assina. E aí eu te pergunto, por que essa pessoa não vai querer assinar essa advertência? Tá escrito lá. Tá escrito exatamente aquilo que ela fez. Entende? Então, em lugar de você chamar atenção, que é o que um pai faz, você simplesmente vai e trata ela de adulto para adulto. Porque todas as vezes que você a tratar como pai e mãe, você vai startar, né? A gente fala, você vai despertar aquela criança, que pode ser uma criança nutritiva, uma criança carente, pode ser uma criança raivosa. Nesse caso, foi uma criança birrenta que saiu fazendo cara feia. Então, a gente não vai conseguir mudar o outro, mas a gente consegue mudar a gente. Como eu sempre digo, mude o dono e você terá mudado uma empresa.